daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Meus irmãos e irmãs, alegres, celebramos hoje esta grande festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo, os dois grandes apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que entregaram totalmente suas vidas para o anúncio do Evangelho e a edificação da Igreja de Cristo. Celebrando o martírio destes dois grandes apóstolos, hoje nós celebramos o dia do Papa, porque nosso Pedro, que hoje chamamos de Francisco, por ele nós celebramos esta Santa Missa, pedindo saúde, paz e força para que ele continue nos conduzindo ao encontro do Cristo, o nosso bom pastor. Também nesta Eucaristia celebramos pelos nossos irmãos. O Senhor Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. E ofereceis o vosso perdão a Pedro arrependido. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Cristo, que prometeste o paraíso ao bom ladrão. Tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós, Senhor. Não acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Na alegria de celebrarmos os santos mártires apóstolos, cantemos o hino do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amado, aos homens por ele amado. Deus do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, você tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Você tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, ouçamos a Escritura Sagrada. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje nós celebramos uma grande festa para a nossa igreja, a festa de dois grandes homens, São Pedro e São Paulo, que nós chamamos de duas colunas da igreja. Aqueles que estiveram presentes na igreja desde o seu início, desde a sua fundação. São Pedro, aquele que conviveu com Jesus, que acompanhou, que viu, ouviu Jesus Cristo pessoalmente e que recebeu do próprio Jesus a missão de ser o primeiro entre os apóstolos, o príncipe dos apóstolos, aquele que deve cuidar da igreja de Jesus, em nome de Jesus, como vigário do próprio Cristo, o primeiro Papa. São Pedro, em Roma,
ele morre, foi condenado à morte por causa da fé, e São Pedro foi crucificado. E na hora da morte, para não se igualar a Jesus, como ele mesmo disse, não tinha a dignidade de morrer igual a Jesus, ele não era igual a Jesus. São Pedro então pede que a sua cruz seja virada de cabeça para baixo, e ele então morre crucificado de cabeça para baixo. É por isso que em Roma, mas também em muitas igrejas dedicadas a São Pedro, nós vamos encontrar cruzes de cabeça para baixo, que os mal informados, os que nunca estudaram, os ignorantes, vão dizer que é o símbolo da besta do Apocalipse, que é o símbolo do diabo. Pobres coitados, é só o modo como São Pedro foi morto. E como ele foi morto? Em Roma. Então a sede da nossa igreja, como ainda hoje, está em Roma, porque na grande Basílica Vaticana, na grande Igreja Vaticana, embaixo do altar, bem lá embaixo, foi encontrado o túmulo de São Pedro, onde está até hoje. E porque São Pedro, aquele que Jesus entregou as chaves, foi morto e foi sepultado em Roma, então a sede da nossa igreja, que começou em Jerusalém, ela vai para Roma por causa desse detalhe. São Pedro foi primeiro bispo da igreja de Antioquia, de Jerusalém, de Antioquia. Depois, em missão, ele vai também para a igreja de Roma, onde é preso, é acusado de ter uma outra fé, que não é a fé do imperador, e é condenado a morrer do modo que eu já disse. Por causa disso é que nós somos, então, dizemos, nos identificamos como uma igreja católica, ou seja, universal, apostólica, porque o fundamento, a pedra é Jesus, mas as colunas são os apóstolos. Nós sabemos que Jesus não escreveu absolutamente nada. Jesus não deixou nenhum registro escrito da sua vida, da sua missão. Os escritos que nós temos são dos apóstolos. Por isso nós somos uma igreja apostólica, porque nós seguimos a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos. Católica, apostólica, romana, porque a sede da nossa igreja está lá onde mora o Santo Padre, o Papa, o nosso Pedro, que hoje nós chamamos de Francisco. São Paulo não conheceu pessoalmente Jesus, ele foi escolhido por Jesus enquanto ele estava indo para a cidade de Damasco para perseguir os cristãos. São Paulo era um judeu religioso, fiel, e São Paulo estava indo a Damasco defender a sua própria fé. Ele iria perseguir os cristãos, e na estrada ele literalmente cai do cavalo, porque Jesus aparece a ele e o chama ao serviço do Evangelho. Depois desse encontro místico, íntimo, pessoal, espiritual com Jesus Cristo, São Paulo se converte e dedica então toda a sua vida a anunciar Jesus como o nosso Salvador. São Paulo também estava preso por causa da fé. Ele recorre e pede que ele seja julgado pelo imperador. Por algum motivo, São Paulo tinha cidadania romana, e como a lei de Roma mandava na época, os romanos não poderiam ser crucificados. Então São Paulo, quando foi condenado à morte, não poderia ir para a cruz. Ele então perdeu a cabeça ao fio de espada, teve o seu pescoço cortado por uma espada. Por isso que a imagem dele tem ali, junto do Evangelho que ele pregou, tem uma espada. E hoje nós celebramos o martírio, a morte
destes dois homens. Como São Paulo foi, como ele mesmo diz, o último dos apóstolos, então ao longo do ano a igreja celebra duas festas para o apóstolo Paulo. Hoje, juntamente com São Pedro, como vamos ouvir no prefácio, por diferentes meios, os dois, Pedro e Paulo, congregaram a única família de Cristo. Mas São Paulo tem também a festa da sua conversão no dia 25 de janeiro. É o dia que a igreja celebra a conversão do apóstolo Paulo, quando ele abandonou toda a sua fé antiga para abraçar de corpo e alma, como fez, esta fé em Jesus Cristo e anunciar Jesus para todas as nações. Na liturgia que nós escutamos, o Papa Francisco ontem chamava a nossa atenção para algo muito bonito dessas leituras bíblicas que nós acabamos de escutar. No Evangelho, o próprio Jesus disse a São Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. São Pedro, como a própria imagem também mostra, tem as chaves nas mãos, as chaves do reino dos céus, dada pelo próprio Jesus. Mas apesar de Jesus ter dado a chave a São Pedro, na primeira leitura aparece uma expressão muito interessante. Quando o anjo do Senhor vai libertar São Pedro da prisão, São Lucas nos conta que São Pedro obedeceu todas as ordens do anjo. Quando eles chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, olha a expressão, o portão abriu-se sozinho. Quem abriu o portão? Foi Deus. São Pedro tem as chaves, mas quem abre as portas é Deus. São Pedro é só um instrumento da graça de Deus. A missão de São Pedro de cuidar de toda a igreja, que ainda hoje é a mesma missão do Papa, cuidar da igreja católica, da igreja universal, manter esta igreja unida em Jesus Cristo como nosso único Senhor. Agora, ele só vai conseguir fazer isso se ele estiver na plena comunhão com Deus, porque a igreja tem como fundamento os apóstolos. De maneira especial, hoje recordamos São Pedro e São Paulo, mas apesar da igreja ter por fundamento os apóstolos e ser uma igreja apostólica, que nós somos, a igreja não pertence aos apóstolos, ela pertence a Jesus Cristo. O Senhor da nossa igreja é Jesus. E hoje nós aqui, mais de 2000 anos passados, podemos fazer esta profissão de fé graças aos apóstolos. Por isso nós o celebramos, porque hoje, se nós conhecemos Jesus, se nós amamos Jesus e professamos a nossa fé, dizendo que Ele é o nosso Senhor, dizendo que Ele nos livra de todos os temores, é graças à missão dos apóstolos, que depois que Jesus subiu gloriosamente aos céus, eles se esparramaram, se separaram por várias partes do mundo para pregar o Evangelho, obedecendo o mandato apostólico de Jesus. Essa igreja de Jesus, ela foi anunciada ao mundo pelos apóstolos. É Deus quem faz a graça acontecer. Agora esta graça chegou até nós pelo sim de cada um dos apóstolos, pela dedicação de cada um dos apóstolos, pela fé que cada um deles depositou verdadeiramente em Jesus Cristo. Uma fé tão bonita e tão profunda que eles entregaram a própria vida até a morte, com exceção do apóstolo São João,
todos os outros morreram assassinados, martirizados, porque fiéis à palavra de Jesus. Preferiam morrer do que negar Jesus. Estes dois grandes fundamentos, amados irmãos e irmãs, que agora nós estamos celebrando, nos revela também aquela grande beleza do Evangelho e nos livra de uma grande tentação. Porque as pessoas, já há algum tempo e ainda hoje, aparece muita gente aí, agora com a internet, mais ainda, dizendo: Deus me falou, Deus me revelou, eu tive uma visão, Deus me contou. Quem garante que foi Deus mesmo? O diabo sabe se disfarçar muito bem. O diabo sabe como trazer palavras bonitas, palavras que parecem ser verdadeiras. Quem garante que essas pessoas realmente tiveram uma visão, um encontro, sei lá mais o que, com Deus? Será que não é uma coisa da própria imaginação da pessoa? Será que não é uma coisa do próprio demônio? Portanto, quando a gente vê cada um criando sua própria igreja, cada um interpretando a Bíblia da sua própria cabeça, o que é um perigo, nós nos alegramos, porque nós somos católicos justamente por isso. Por que nós somos católicos? Porque nós não interpretamos do nosso jeito, da nossa cabeça. Padre, eu penso assim. Não, a nossa fé não é assim. A nossa fé não é a particularidade de cada um. A nossa fé é apostólica, ou seja, nós seguimos a doutrina dos apóstolos, quer a gente goste ou não. E quem hoje nos ajuda a obedecer os apóstolos? O Santo Padre e o Papa. É por isso que nós católicos temos esse grande diferencial. Vocês não seguem o Padre Gonçalo, vocês não são obedientes ao Padre Gonçalo, não, porque eu também não estou aqui em meu próprio nome, porque eu não posso ensinar a vocês as coisas da minha cabeça, não, é a doutrina católica que os apóstolos nos transmitiram ao longo dos séculos e que os santos padres, os papas, nos confirmaram. E hoje nós temos o amado Papa Francisco, a quem nós devemos escutar. E eu digo a vocês de todo o coração, eu fico muito triste mesmo, quando eu vejo católicos que ficam aí na internet da vida, seguindo pastor não sei quem, padre não sei quem, mas não conhece um documento que o Papa nos deu. Acorda não sei que hora, vai dormir não sei que hora. Tem católico até compartilhando aí coisas de outras religiões, mas não sabe dizer uma palavra que o Papa ensinou. Que católico é esse? Nós não seguimos bispo de tal, fulano de tal, será de onde é? Não. Nós temos que ter muita atenção. Nós devemos ser reverentes, obedientes ao Santo Padre, o Papa, rezar por ele todos os dias e principalmente obedecer o que o Papa nos ensina. Nós temos um grande homem que Deus colocou para nos apacentar, que é o Papa Francisco, e nós precisamos ouvir o Santo Padre, o Papa, conhecer o que ele nos ensina e obedecer. A grande tentação do que nós chamamos de protestantismo é justamente protestar, principalmente contra o Papa. E hoje a gente vê com muita tristeza, até dentro da própria Igreja Católica, pessoas que se dizem católicas, mas que dizem por aí: eu não gosto desse Papa. Quem somos nós para dizer isso? Quem somos nós? De onde é que nós achamos que tiramos essa autoridade? Não. Se você não gosta do Papa, você não é católico. Não pode existir catolicidade sem o Papa.
Santo Inácio de Antioquia dizia: aonde está o bispo, aí estará a igreja. Não pode existir católico sem bispo. Não existe católico por conta própria, do meu jeito, dentro da minha casa. Isso não é catolicidade. A fé católica, ela está unida e inseparavelmente unida aos apóstolos. E esta unidade com os apóstolos, nós só conseguimos de uma única maneira: pelo Santo Padre, o Papa, e pelo nosso bispo diocesano. Se nós queremos e precisamos escutar alguém, estes alguém são o Santo Padre, o Papa, e o nosso bispo diocesano. Isso é o que nos faz católicos. Como é que uma pessoa, eu sou católico, mas não sabe quem é o Papa, não sabe quem é o bispo, se dá o direito de dizer que não gostam deles? Quem somos nós para isso? O Santo Padre, o Papa, é aquele a quem tem as chaves do reino dos céus. Ele é o vigário de Cristo na terra, a quem nós, como filhos e filhas, devemos amar, devemos respeitar, devemos rezar por ele constantemente e devemos obedecê-lo. Nós precisamos aprender a beleza da fé católica, defender os nossos pastores, seguir os nossos pastores, amá-los, obedecê-los, ouvi-los. São a eles que nós devemos. São a eles que nós temos que dedicar. Vai assistir coisa na internet, no YouTube, vai assistir o que o Santo Padre e o Papa faz. Toda quarta-feira é transmitida a catequese que o Santo Padre e o Papa faz para nós. Agora, católico que não para uma quarta-feira para escutar o que o Papa nos ensina, mas fica escutando protestantes, fica escutando gente doida aí na internet. Hoje, celebrando estes dois apóstolos, nós celebramos a fé católica. E a beleza da fé católica é que nós nunca estamos sozinhos, é que a graça de Deus é operada por meio dos seus pastores, e que nós não somos uma igreja independente, individualista, não. Nós somos uma igreja esparramada pelo mundo inteiro, mas com uma só cabeça, com um só coração, com uma só fé, com uma só disciplina, com uma só doutrina. A catolicidade é bonita por isso, porque em qualquer lugar do mundo é a mesma igreja, porque aqui ou do outro lado do mundo é o mesmo e único Papa que vai manter a unidade dessa igreja. É este velhinho, este senhor já adoentado, mas que cheio da graça de Deus, que nos revela e tem nos revelado a misericórdia de Deus. Que o Santo Padre, o Papa Francisco, também o nosso Bispo diocesano Dom Vicente, recebam de nós todos os dias nossa oração, nossa devoção e nossa obediência. Separar.
gravando. Tira o dedo da frente. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé anunciada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edificou a Igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo, pela força da palavra, e ambos, por intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e o outro pela espada. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. A Santa Missa terminou. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.